Olá, amigos! Nossa aula de hoje tem como alimento principal o gergelim. Vamos ensinar duas maneiras de como utilizá-lo. A primeira, iremos preparar um gersal, que é feito com um gergelim integral tostado e sal marinho. Também mostraremos como utilizar o tahim, esta pasta feita também com gergelim tostado e moído. Nós utilizamos para preparar as nossas receitas o gergelim integral. Existe um outro tipo de gergelim, que é o gergelim descascado, que não tem as mesmas propriedades que esse daqui, que é o gergelim integral. Assim como o arroz ou o trigo, quando é retirada a película, ele acaba perdendo muitos nutrientes. Uma coisa muito importante sobre o uso do gergelim é que antes dele ser utilizado, ele deve ser lavado, pelo menos 2 vezes passado numa água, pois ele contém muitas impurezas, terra e palha também. Então lavamos ele primeiro, depois escorremos em uma peneira. Deixe o gergelim escorrendo alguns minutos na peneira. Após, aqueça uma panela e coloque o gergelim para tostar. Inicialmente, coloque o fogo bem em chama forte para que ele seque bem a semente antes de começar a tostar. Gradualmente o gergelim vai perdendo a umidade decorrente de que ele foi lavado. Já começa a haver pequenos estalando na panela, né? Som de gergelim. Então, pouco a pouco ele vai tostando. É preciso acompanhar sempre com a intensidade da chama, diminuindo conforme ele vai secando. Continuamos aqui com o nosso processo de tostagem. Se der para perceber, o gergelim já está a semente mais gordinha, que é pelo tostamento. Não existe um tempo exato para a tostagem, mas nós, no caso, estamos tostando 250 gramas e já estamos há aproximadamente 7 minutos tostando. Depende muito da intensidade da chama que você está fazendo a tostagem. Durante todo o processo de tostagem do gergelim, é necessário que fique mexendo constantemente para que ele não queime no fundo da panela e fique tostado de forma mais homogênea. Também ele altera de cor levemente para um marrom bem clarinho. Não deve ser tostado demais, senão ele acaba ficando muito amargo. Uma outra possibilidade de esclarecer mais sobre o ponto de tostagem é pegando um pouco com a mão e ver se ele esfarela no dedo, dessa maneira. Assim ele já estará pronto para ser retirado do fogo. Assim que o gergelim atinge o ponto de tostagem ideal, retiramos do fogo e estendemos ele sobre um papel a fim de que ele se mantenha bem sequinho. Cabe lembrar também sobre a diferença entre torrar o gergelim e tostar o gergelim. Fala-se muito, habitualmente, em gergelim torrado, mas o correto é o gergelim tostado, que é o que mantém o seu sabor inalterado. Ele torrado, seu sabor vai ficar amargo, diferente de quando ele é tostado da maneira como nós apresentamos para vocês. A receita de gersal pode variar na quantidade de sal e de gergelim. Ela pode ser feita com 9 medidas de gergelim para 1 medida de sal, 10 de gergelim, 11 ou 12 medidas de gergelim para 1 de sal, variando de acordo com a necessidade da pessoa ou o clima. Como no verão ou inverno, por exemplo, se for inverno, pode acrescentar no gergelim um gersal um pouco mais salgado. Já quando é verão, a quantidade de sal pode ser diminuída. Nós utilizaremos aqui na nossa receita a medida de 12 colheres de sopa
de gergelim integral tostado para 1 colher de sopa de sal marinho. Antes de ser misturado ao gergelim, o sal deve ser levado ao fogo rapidamente em uma panela, a fim de que ele perca a umidade. Isso vai ajudar na conservação do gersal e também evitará a sua oxidação. Colocamos aqui no liquidificador para moer as 12 colheres do gergelim tostado. Importante que o gergelim deve estar frio antes de ser moído, assim como o sal que foi aquecido na panela. Colocamos agora a colher de sal de sopa e vamos acionar o liquidificador para moer o nosso gersal. Antes de ser misturado com o gergelim para ser moído, o sal marinho deve ser peneirado, pois ele sempre vem como característica, né? Ele tem assim pedras um pouquinho maiores que peneirando elas ficam separadas e facilita na hora de moer. Para moer o gersal no liquidificador, a melhor maneira é utilizar o modo pulsar, a fim de que tenha um controle melhor da moagem do gergelim. Abra o copo do liquidificador, mexa um pouco, que o gersal ainda não está pronto, foi uma primeira moagem. Depois volte de novo ao modo pulsar. O gersal então ficou pronto, ficou ótimo, ficou bem sequinho. Uma ou outra semente acaba não ficando moída, mas isso é normal, não tem problema nenhum. Vamos ensinar agora uma outra receita que também vem da utilização da semente do gergelim. O tahine é esta pasta aqui de gergelim, este creme, que é obtido através da tostagem do gergelim, assim como foi mostrado na aula de gersal anteriormente. Após ele ser tostado, ele passa por um processo de moagem no moinho próprio que deixa ele nessa consistência cremosa. Nossa primeira receita, vamos utilizar o tahine, o limão e o shoyu e água para obter um creme salgado. Adicionamos aqui ao tahine o limão, adicionamos depois o shoyu e a água. Para essa receita salgada dessa pasta de tahine, utilizamos então 3 colheres de sopa de tahine, 3 colheres de sopa de molho de soja do shoyu, meio limão e meia xícara de água. O creme agora modificou bastante a sua consistência do que era anteriormente, quando o tahine ainda estava na sua condição mais integral. Agora, com a adição dos ingredientes como o shoyu, o limão e a água, também irá facilitar muito a digestão. O tahine contém uma boa quantidade de óleo. Naturalmente acontece durante o processo de moagem da semente. Por isso não é indicado o consumo dele puro, sem diluir, como foi mostrado agora nesta receita. Quando você for comprar um tahine, dê preferência aos que são produzidos de forma artesanal, pois alguns industrializados acabam adicionando óleo durante a sua fabricação. Este óleo acaba sendo meio prejudicial, já que não é o óleo natural proveniente da semente do gergelim. O shoyu mais indicado para ser usado é o shoyu artesanal, já que o industrial contém muitos produtos químicos, açúcar e acaba não tendo as propriedades nutritivas do shoyu natural. Nas lojas naturais e feiras ecológicas é possível comprar um shoyu de melhor qualidade. Nossa próxima receita, vamos preparar um creme de tahine doce. Para a nossa receita aqui, vamos utilizar o mel, mas você pode utilizar também
outros tipos de geleias, de frutas, como de maçã, banana, goiaba. Então, colocamos aqui 2 colheres de sopa de tahine e 2 colheres de sopa de mel. O mel também pode ser substituído pelo melado, que também fica bem gostoso. Essa pasta aqui que foi feita com mel, o mel já é mais líquido, né? Então não precisa ser colocado uma grande quantidade de água. Para essa medida aqui de 2 colheres de tahine e 2 de mel, eu utilizei também mais 2 colheres de sopa de água. Nossas 3 receitas já estão prontas. A pasta de gergelim salgada, este creme, que foi feito com limão, shoyu e água, pode ser utilizado em sanduíches, canapés, panquecas, para molho de verduras e cozido de legumes. Já o outro creme, que foi feito com mel, também e água, pode ser utilizado para pães, biscoitos, crepes, como recheio de tapioca. O gersal pode ser servido à mesa para utilizar junto com arroz, com a sopa ou então em saladas. Se você ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, tem alguma sugestão a fazer, acesse nossa página Jairo Davi Bump, Fonte Viva, que está disponível no Facebook.